Aleluia. Livro de Isaías, capítulo de número 38. Naqueles dias, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois aos teus dias 15 anos. Eu quero que os irmãos guardem essa palavra como: você tem crédito no céu? O tema dessa mensagem de hoje é: você tem crédito no céu? O que é ter crédito, irmão? Vamos imaginar, escute essa. Uma coisa é ter saldo, outra coisa é ter crédito. Todos nós temos saldo. Como assim, pastor? Quando Cristo Jesus morreu na cruz, foi zerado toda a dívida que nós tínhamos, todo o pecado que nós tínhamos, toda a vida de trevas que nós tínhamos, foi zerado, e nós ganhamos um saldo no céu. Ou seja, nós temos o quê? A salvação garantida. A salvação é garantida, porém, ela tem que ser conquistada. Como assim? Jesus morreu? Não, irmão. Jesus morreu, você tem direito, mas porém você tem que conquistar. Agora, tem crente que, infelizmente, ele não entende que estar na presença de Deus, você precisa criar uma atmosfera com Deus, você precisa buscá-lo de uma tal forma que em tudo que você põe a tua mão, Deus vai estar também. Vamos imaginar, Ezequias, ele era um rei muito abençoado. Ezequias era um homem abençoado. Sua família era abençoada. Só que mesmo assim, ele adoeceu de uma doença mortal. Tem gente que blasfema quando pega uma doença. Tem gente que blasfema contra Deus. Tem gente que joga pedra na cruz. Tem gente que faz de tudo um pouco para conquistar algo, e quando conquista algo, esmorece na fé. Ezequias não era assim. Quanto mais Deus dava, mais ele ficava firme na presença de Deus. E quanto mais ele dava, mais ele ficava forte na presença de Deus. Você lembra de alguém assim? O livro de Jó. Foi tirado tudo de Jó, irmãos. Foi tirado tudo de Jó. Você já parou para analisar? Às vezes, irmãos, você perde um celular, você só falta morrer. Ai, meu celular quebrou a tela, misericórdia, o que será de mim? Eu falo isso por conta própria. Um dia desse eu fui para um culto na sede, esqueci meu celular em casa. Parecia que eu estava sem vida no culto. Sabe o que é isso? Nós não nascemos para perder. Nós não nascemos para perder. Irmãos, esse homem, o profeta chegou até ele, e o profeta disse para ele: arruma a tua casa, prepara tuas dívidas, paga tudo que você deve, fica certinho com os credores, casa teu filho, casa tua filha. É isso que o profeta estava dizendo nessa época. Não deixa ninguém desamparado.
O rei então ficou assim, sem saber. Mas Senhor, estou fazendo tudo certinho. Isso que a diaconisa diz aqui. O mundo já não cabe você, irmão. O mundo já não cabe você, eu tenho certeza. Na esquina da minha casa, preste atenção que eu vou dar um testemunho para você. Um dia nós chegamos de noite, num culto, e nós queríamos tomar um refrigerante. E eu entrei no bar do vizinho para comprar um refrigerante. O vizinho falou, sabe o que para mim? Não, espera lá fora, porque misericórdia, você não é homem para estar aqui dentro. Você está entendendo isso, irmão? O próprio mundano, ele tem mais discernimento do que um servo que se diz de Deus. Sabe o que é isso? Que tem pastor que se chegar dentro do bar e pedir uma pinga, o dono do bar vai falar para ele assim, então vergonha na sua cara e sai do meu bar. Sabe por quê? Porque tem mundano que entende mais da vontade de Deus do que o próprio crente. É isso que eu quero que você entenda. Que Ezequias, ele era um homem sincero. E quando você é sincero, não importa se você é crente, católico, não interessa, não importa. Se você é sincero diante de Deus, Deus ele vai visitar a tua casa, Deus ele vai visitar a tua tenda. Não importa a tua religião, o que importa é que você conhece a Deus. Se eu perguntar para você, Jesus é crente? Jesus é evangélico? Jesus é a própria fé. Ezequias ficou sem entender, mas eu te sirvo, Senhor. Eu sou um homem íntegro e reto. A Escritura diz que quando o profeta falou, ele não discutiu com o profeta. Ele entendeu quem é que falava na boca do profeta. O grande problema é que nós vivemos nos dias atuais em que Deus só fala na boca do profeta se for para ganhar um carro, uma casa, se for para receber uma bênção, uma esposa, um esposo. Agora quando é correção, não, é o inimigo falando na boca do pastor. É o inimigo falando na boca da missionária. Não recebo isso não. A Escritura diz que quem tem intimidade com Deus conhece a voz de Deus. A Escritura diz no livro de João capítulo 10 que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Se é Deus que está falando, você entende. Se é Deus que está falando, você escuta, meu irmão. Ele virou o rosto para a parede e começou a dizer: espera aí, Senhor, calma aí. O Senhor lembra como eu andei com integridade diante de ti? O Senhor lembra como eu sempre fiz a coisa certa, não importa onde? É esse pontinho que eu quero conversar com você. Um dia desse, eu estava no posto de gasolina. E a empresa que eu trabalho, ela dá um cartão com 2, 3, 4 mil reais de crédito para combustível. Quando eu estava lá no posto, o frentista falou assim: por que você não passa um pouquinho para você e depois você passa no seu carro? E eu vi na hora Deus olhando para mim, para ver a minha reação. Eu falei assim: não, irmão, obrigado. Daqui a pouco eu passo aí e coloco um pouquinho mais do meu bolso. Amém, irmão? Você está entendendo? Deus, ele está de olho em você. Aleluia. Você acha que não? Você acha que Deus não está olhando agora cada irmão que era para estar nesse culto e está em casa? Você acha que Deus não está contemplando o coração? Porque Ele é um Deus que contempla os corações. Porque nós não vamos ser hipócritas. Tem irmão que não veio porque está trabalhando. Tem irmão que não veio porque está sentindo muita dor e não consegue sair de casa. Como irmãos me falaram que passaram um dia no hospital. Tem irmão que me falaram. Agora tem irmão que fala que está cansado. Cansaço é esse. Que cansaço é esse?
Bíblia diz: e não vos canseis de fazer o bem, porque contra isso não há lei alguma. A obra é cansativa mesmo, senão não seria obra. Nós temos ali um irmão, um mestre de obra. Deve estar só o pó, mas está ali na porta. Está cansado, mas está ali porque ele entendeu que o poder de Deus vai se manifestar na vida daqueles que não se curvam. Você que veio à presença de Deus, tem esforço aqui, irmão, para pregar 3 horas, mas eu vou tentar aqui me prender nesse versículo. Ele disse: Senhor, lembra de mim. Lembra, Senhor, preste atenção, vou conjecturar, irmão. Lembra, Senhor, aquele dia que eu acordei 4 horas da manhã. Lembra, Senhor, que eu trabalhei o dia inteiro, peguei congestionamento, cheguei atrasado no culto, mas eu estive lá, Senhor. É isso que você precisa, meu irmão, depositar na presença de Deus. Você lembra, Senhor, aquele dia em que eu puxei massa, eu assentei tijolo, eu dirigi 1000 quilômetros no meu trabalho, mas eu estava lá, meu Deus, para te adorar, para te bendizer. São estas coisas que movem o coração de Deus. Você precisa dialogar com Deus. Eu vejo a diaconisa falando assim: quando eu começo a orar, eu começo a andar para os lados. Irmão, eu sou assim também. Você sabe por quê? Porque quando eu oro, eu fecho os olhos. Você sabe por que eu fecho os olhos? Eu fecho os olhos carnais para que os meus olhos da fé se abram. Quando eu começo a orar, você sabe aonde eu me vejo? Somente com Deus. Quando eu começo a orar, eu não vou olhar se o irmão está com o olho aberto, se o olho está fechado, se o irmão está sentado, se o irmão está deitado, se o irmão está dançando, está sapateando. Eu não estou nem aí, porque é um momento entre eu e Deus. Tem hora e momento na sua vida que você precisa se virar para a parede, para deixar de olhar para os outros e olhar para si. Mesmo estando no seu palácio, Ezequias virou o rosto para a parede. Deus estava na parede? Não. Mas Deus estava ali. Você tem crédito no céu? Você tem crédito no céu? Eu queria ter tempo para falar sobre 3 homens que tiveram e têm crédito no céu. O primeiro é Elias, que falou assim: para, sol. Lógico que sabemos que não foi o sol que parou, mas a escritura disse que ficou tudo paralisado, né? E não choveu. Ele disse, perdão, foi Josué que parou o sol. Elias falou: não chova, não chova. Você já imaginou, irmão? Você tem crédito no céu? Elias orou, parou de chover. A escritura diz que Josué orou e parou o tempo para que ele vencesse aquela guerra. E a escritura diz que o próprio rei, irmão, Ezequias, em sua oração, também o sol, ele recuou. Meu Deus, isso é muito sério. Em uma oportunidade maior, eu quero trazer esse estudo aqui para a igreja. Eu quero que você entenda que cada culto que você faz aqui é uma lembrança que você cria na memória de Deus. Para terminar, não vou ser enfadonho. Lá na cruz, João capítulo 19, o ladrão disse o que para Jesus? Lembra-te de mim quando tu entrares no teu. E Jesus falou o que? Hoje mesmo estarás comigo. Preste atenção comigo. É uma questão de matemática.
O ladrão fez um único gesto de fé: eu te aceito. Você não tem aceitado uma única vez, você tem praticado a tua fé. Aquele ladrão, ele não praticou a fé como você tem a oportunidade de praticar. Aquele ladrão aceitou e morreu. Você aceitou e tem tempo para viver na presença de Deus. Você aceitou e tem tempo para viver uma novidade de vida. Você aceitou e tem tempo para viver um casamento abençoado. Você aceitou e tem tempo para viver uma vida com teu filho abençoada, uma vida com a tua filha, uma vida com teu pai, com a tua mãe. Você tem tempo, igreja. Irmão, você precisa juntar lembranças em Deus. Eu quero ajuntar um carro, eu quero ajuntar. Não, Jesus falou: olha, não ajunteis tesouros aqui na terra, antes ajunteis tesouro no céu, porque a ferrugem não chega, a traça não chega, tudo isso vai passar. A gente acorda de madrugada, a gente corre igual um maluco. Meu Deus, mas isso vai passar. O que não vai passar é o que você construir na memória de Deus, é o que você construir na presença de Deus. É para a eternidade, irmão, é para a eternidade. Não deixa nada te parar, não deixa nada te parar. Lembra que eu disse no início sobre comparações? Não aceite comparações. Tem gente que às vezes existe um salmo, e Asaf foi o escritor. Ele disse: olha, quando eu olhei e vi a prosperidade do ímpio, os meus pés quase que vacilaram. Quase vacilaram. Eu quase saí da presença de Deus. Mas a escritura diz que ele disse: mas eu vou para o teu tempo. E ele disse o quê? Que Deus falou para ele: olha, qual é a recompensa do ímpio, senão a morte? Irmãos, vamos criar memória na presença de Deus. Vai ser para a eternidade. Vai ser para a eternidade. Vai ser para a eternidade. Você vai poder dizer para o Senhor: ei, vocês lembram que a escritura diz a parábola e tinha 10 virgens nécias, ímpias, insensatas, e 5 virgens prudentes. As 5, elas tinham a sua lamparina. O que significa lamparina cheia, irmãos? É azeite, é estar na presença de Deus, é ter lembrança com Deus, é ter memória com Deus. A escritura diz o quê? Que à meia-noite ouve-se um grito: lá vem o noivo. As que não tinham azeite, as que não praticavam memória com Cristo, em Cristo, por Cristo, correram aquelas que tinham muita memória em Cristo e disseram: dá um pouquinho aí dessa unção. Aí aquelas 5 que ficavam em casa no dia de culto vieram: me dá um pouquinho aí dessa luz. Eu falei: não, aí nós vamos ficar sem também e não vamos entrar. Ide e comprai de quem vende. Aí as 5 saíram. Preste atenção, essas 5 que saem significa saem da presença do rei, saem do lugar certo, saem do lugar onde Deus queria que elas estivessem. Sabe o que aconteceu? Ele chegou e as 5 prudentes entraram para o gozo com o seu Senhor. Demorou um pouquinho, o noivo abriu a porta e lá estavam 5. E o Senhor disse para elas: pois não? Nós chegamos. Não vos conheço. Aí você sabe o que elas disseram? Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Senhor, nós curamos no teu nome.
Apartai-vos de mim, malditos. Sabe por quê? Porque, embora tinham memória, mas a memória estava nas coisas da terra. Faziam as coisas pelas coisas que perecem. Faziam as coisas por bens materiais. Irmão, preste atenção nisso. Você pode até ter as coisas, mas o teu coração não pode estar nessas coisas. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão. Reino, ele chama de reino. O resto ele chama de coisa. Irmão, o resto ele chama de coisa, mas a salvação ele chama de reino. Buscar em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E também dizer, irmão, que nós fazemos as gravações aqui na igreja, e que os irmãos deem uma olhadinha, compartilhem o link. Amém? Os irmãos que ainda não fazem parte dessa grande família, Assembleia de Deus Ebenezer, Vila Mutirão, esse canal, deixa o Senhor te abençoar e você compartilhar esse link. Também deixar o seu joinha, e o Senhor vai te abençoar grandiosamente em nome de Jesus.